Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso quarto dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Nós já trabalhamos sobre metodologia científica e agora estamos trabalhando sobre gestão eclesiástica. Em especial, hoje é o nosso segundo dia de gestão eclesiástica. Estamos no segundo bloco agora, do segundo dia. Vamos continuar aqui os nossos slides, meus irmãos. Vamos falar agora sobre planejamento estratégico na igreja. Aspectos iniciais sobre o planejamento. Então, agora nós estaremos abordando mais sobre essa questão das estratégias, um pouco mais sobre essa questão do planejamento. Eu quero mostrar para vocês, inclusive, vou até mostrar agora para vocês, os livros que nós estaremos utilizando agora são livros em que eles vão nos ajudar sobre essa questão. Então, eu quero até mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, deixa eu só fechar aqui. Olha só, deixa eu compartilhar. Os livros que nós estaremos agora trabalhando, esse livro do Josué Campanhã, Luz, Plano e Ação, é uma obra que vai ter essa premissa. Ele vai estar ensinando sobre o planejamento e a execução. Então, quando vocês estiverem lendo ele, vocês prestem bastante atenção que cada um desses nomes, luz, plano e ação, vão ser a tese do livro. Então, assim, quando ele vai trabalhar sobre o capítulo 1, falando sobre luz, ele vai dizer o seguinte: por onde nós começamos? E é óbvio, que se tratando de gestão eclesiástica, nós começamos com a Bíblia. Nós começamos buscando uma direção aonde? Na administração secular? Na gestão secular? Nos sábios dessa vida? Não. Porque mesmo que hajam pessoas brilhantes na economia, no direito, na gestão, nas finanças, eles são ótimos para essa vida. O reino de Deus não tem a ver com essa vida. Por essa razão, a nossa base estará na Bíblia. Então, luz remete à ideia de clareza, remete à ideia de verdade, e remete principalmente para nós a ideia do próprio Jesus. E quando nós queremos aprender sobre Jesus, vamos aonde? Vamos na Bíblia. A segunda parte do livro é plano. Então, ele vai trabalhar trazendo aquelas definições de missões, visões, valores, objetivos macros, focos, estratégias. Ele vai trabalhar sobre como envolver a ação nos seus planos. Então, ele vai estar explicando como que iremos fazer. E aqui no plano, vocês vão entender que, de uma forma ou de outra, mesmo que ele trabalhe com essa ideia do plano, ele vai estar trabalhando com a ideia da estratégia. Em outras palavras, o planejamento. Como que nós criaremos um plano para executar aquilo pelo qual recebemos a luz do Senhor sobre essa temática. E a terceira parte, que é a ação, nada mais é do que ação. Colocar em prática tudo aquilo que a gente viu nas Escrituras, olhamos nas pessoas certas, em Jesus e em todos os servos de Deus, criamos a nossa estratégia, o nosso planejamento, e agora a gente vai para a execução. E é assim que esse livro ele tem essa premissa. Então, fica aqui essa dica, né? Vocês estão vendo aí o livro, né? Ou não?
Não apareceu não, pastor. Opa, estou pensando que apareceu, estou falando até agora, pelo amor de Deus. Aqui, Dio. Isso aqui, ó. Ah, agora Ah, foi. agora foi. Desculpem. Luz, plano e ação. Isso, tá bom? Então, essa é a abordagem desse livro. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, ó. Já o manual do pastor e da igreja, como eu mencionei na aula passada, ele é um manual eclesiástico. Ele vai ter a sua utilidade. E por isso que eu dei essas duas indicações. Ou vocês compram um ou outro. Hoje eu quero até ampliar esse leque. Vocês podem comprar também esse outro livro, que é também do Josué Campanhã. Planejamento estratégico para as igrejas. Como construir uma igreja simples e missional. Pastor, uma igreja simples? Sim. Irmãos, a Igreja Batista do Povo, lá da Vila Mariana, a igreja do pastor Jonas Neves, eles têm um slogan que é maravilhoso. O slogan é simplesmente uma igreja. O que nós queremos aqui na Terra? Ser o quê? Simplesmente uma igreja. O que mais? Mais nada. Tem escola? Tem. Tem seminário? Tem. Tem trabalho social? Tem. Mas o que vocês são? Somos uma igreja. Que fazem o que aqui? Adoramos a Jesus. O que mais? Proclamamos o evangelho. Trazemos pessoas para essa obra, treinando pessoas e depois ajudamos elas, umas na escola, outras com trabalho social, outras formandos, mas o que vocês são? Somos uma igreja. Por quê? Porque queremos adorar a Jesus. Fantástico, não? Percebam que tem coisas, irmãos, que a gente não tem que inventar a roda. Estão entendendo? Então, hoje eu quero também deixar para vocês aqui esse outro livro do Josué Campanhã como uma outra indicação. Por que eu quero dizer? Por que eu estou abrindo esse leque? Porque enquanto essa obra do Josué Campanhã, Planejamento Estratégico, ele vai ter os olhos mais voltados para a estratégia, o outro livro que olhamos há pouco, o Luz, Planos e Ação, ele vai ter uma perspectiva também estratégica, mas mais de planejamento. Então, são duas obras, ó, e aqui vou mostrar para vocês agora o índice desse livro, Planejamento Estratégico, só para vocês terem uma noção. Ó. Olha que interessante. Por onde começar? 3 eixos da igreja para planejar, alinhando o pensamento, alinhando sobre a liderança, discipulado, capacitação, novas gerações, o princípio 70-30, os 5 R's do planejamento, olha, reavaliar, reinventar, recriar, realizar e resultado. Reavaliar, reinventar, podem ver que ó, a base dele é um outro livro que vale a pena também vocês terem aí dentro das obras de vocês, tá bom? Ó, parte 1, os novos fundamentos para planejar a igreja. Parte 2, os 5 R's do planejamento. E a parte 3, colocando a igreja no planejamento. Na realidade, você pode ver que também ele chama esse livro de planejamento estratégico, mas também ele é mais focado no planejamento. Pode ver, ó. As partes definem ó, os novos fundamentos para planejar. Então, eles planejam para ter uma boa estratégia, tá bom? Então, vocês podem ver que eles se completam. São obras muito boas e o Josué Campanhã, ele é uma autoridade nessa questão de planejamento estratégico, Josué Campanhã. Tá bom, meus irmãos? Fica aí as dicas, tá joia? Então, agora a gente vai entrar um pouco mais. Alguma pergunta até aí? Tranquilo? Tranquilo. Maísa? Né? Então, agora, deixa eu ir para o nosso slide. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre agora essa questão da planejamento estratégico. Ah, lembrei, deixa eu mostrar outro material aqui para vocês. Olha. Parar a apresentação aqui. Deus me deu o privilégio de ter feito um MBA, e aqui fica uma recomendação para vocês. Quando eu estava procurando uma pós-graduação para o mercado de trabalho, eu me lembro que eu fui conversar com uma gerente de RH, a Carla Rogeri, uma pessoa maravilhosa. E eu falei para ela, Carla, eu gostaria de uma dica sua, onde eu devo fazer um bom MBA? E ela disse assim, Rai,
foque nas principais escolas de negócios. Eu falei assim, mas Mackenzie não é bom? Ela disse, é bom. A PUC é boa, mas você tem que focar nas melhores. E aí, dentre as melhores, ela disse, faça FGV, faça... Aí ela deu ali pelo menos 3, 4 nomes. E eu falei, mas por que, Carlas? O currículo não é o mesmo? Ela disse, sim, o currículo é praticamente o mesmo. Mas o network dessas instituições vão ser muito, muito diferentes. Os melhores das empresas vão estar sentados ali, na sua classe. E ali também você vai ter os melhores professores sobre os temas. Então, quando eu fui fazer o meu MBA na FGV, lá em 2008, eu comecei em 2000 e... Deixa eu ver aqui meu caderno. 2008. No segundo semestre de 2008, eu comecei liderança e motivação com a doutora Ana Maria Viegas Reis, uma carioca, uma professora brilhante, coordenadora do curso. E aí eu fui para fazer esse curso. Bom, como eu disse, fica aí essa dica. É claro que essas faculdades elas são muito mais caras, né? Então, literalmente, elas custam 3, 4 vezes mais do que o outro MBA, mas realmente o nível docente é espetacular. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, todos os nossos professores, ou eles vieram do governo, ou eles eram do Banco do Central, ou do Banco do Brasil, é só instituição fera. Então, assim, você estava sentado ali com uma turma de diretores, gerentes, tendo aula com uma pessoa que tinha um currículo admirável. Então, dentro das minhas aulas, eu tive aula de gestão estratégica com a Maria Cândida Sotelino Torres, ela era uma mestre. Meus irmãos, como foi enriquecedor. Tenho aqui parte do material, né? Gestão estratégica de pessoas. Meu curso ele era voltado para pessoas. Eu até preferi fazer gestão em pessoas do que gestão financeira. Por quê? Porque, como pastor, eu já tinha um bom conhecimento do mercado, mas, ao mesmo tempo, eu pensei, eu amo trabalhar com pessoas, sou do mercado financeiro, porque a minha profissão, eu fui trade, gerente de pregão, então, mas, ao mesmo tempo, eu queria ter essa ponte entre o meu ministério e o mercado de trabalho, em uma área que eu sou apaixonado, que é liderar pessoas, né? Então, por exemplo, por que eu estou falando aqui, irmãos, e gastando esse minuto com vocês, falando agora sobre esse material? Inclusive, aqui está um livro também, que vocês podem adquirir na própria FGV, Gestão Estratégica de Pessoas. Que material fantástico! Que material fantástico! Quando a gente fala sobre planejamento, sobre estratégia, é muito importante que a gente tenha uma visão bem abrangente sobre o tema, que a gente possa realmente ter noção do que isso representa. Porque, irmãos, vamos agora gastar um minuto aqui. As pessoas no mundo empresarial, elas estão fazendo planejamento uma hora dessa. Elas estão pensando em como executar os seus planejamentos ou como melhorar as suas estratégias. Então, eu até anotei uma frase aqui no meu caderno, que a professora citou, né, a professora Maria Cândida. Quando faço meu mapa estratégico, eu olho para a minha visão. E quando eu olho para os objetivos dessa estratégia, olhamos para a missão. Ou seja, perceba que tudo está interligado. A nossa missão, a nossa visão e a nossa estratégia. Ao fazer esse curso de gestão de pessoas, eu estava olhando aonde? Eu estava olhando para o quê? Para a minha visão. Qual é a minha visão? Estabelecer o reino de Deus entre nós. Então, eu pensei, eu vou fazer gestão de pessoas. Por quê? Porque eu sou um pastor, eu nunca vou deixar de ser um pastor. No mercado de trabalho, ou como executivo, ou como consultor, ou, de fato, como pastor local ou professor de um seminário. Mas, ao mesmo tempo, quando eu
faço o meu mapa estratégico, eu olho para a minha visão. E quando eu olho para os objetivos dessa estratégia, eu olho para a minha missão. Então, quando eu estou preparando uma aula, quando eu estou preparando um sermão, quando eu estou discipulando alguém, eu estou dentro da minha missão. Qual que é a minha missão? Minha missão é ganhar mais uma pessoa para Cristo, discipulá-lo e prepará-lo para que ele seja um ministro no reino. Essa é a minha missão. Missão como cristão e missão como pastor. É expandir o governo de Deus na terra. Então, essas ideias de missão, de visão, de valores e de estratégia, elas estão muito sincronizadas. Se você nunca parou para pensar sobre isso, pare um pouco e pense. Toda igreja ela tem uma visão, toda igreja ela tem uma missão, toda igreja ela tem valores e ela tem uma estratégia. E com certeza, de uma forma direta ou indireta, Deus vai nos conduzir para que a gente tenha êxito nelas. Então, fica aqui essas recomendações, porque agora, ao falarmos um pouco sobre planejamento e sobre estratégia, a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre essas questões. Irmãos, não tem um exército que tenha êxito, que não tenha um planejamento, uma estratégia. Não tem empresa que, como eu citei no primeiro módulo, citando aqui Jim Collins, feitos para vencer ou feitos para durar, que venceram simplesmente porque seguiram o curso da vida. Não tem uma família que, de repente, tiveram êxitos tiveram porque eles... Não, há um planejamento, há uma estratégia, há valores que eles conservam, há uma entrega nessas questões. Podem ver que quando a gente se esquece dessas coisas, dos nossos valores, da nossa estratégia, da nossa missão, da nossa visão, dos nossos planejamentos, a gente se perde na caminhada. E é assim com tudo na vida. E quanto mais a gente se foca nisso, mais a gente acerta, mais nós fazemos com que o nosso estilo de vida se torne um estilo de vida pautado em tomadas de decisões dentro do quê? Da nossa missão, da nossa visão, da nossa estratégia, dos nossos valores. Por quê? Porque a gente vai vivendo sendo conduzido por essas verdades. Eu me recordo de uma palestra do Bill Hybels, em que ele falava algo super interessante. E perguntaram para ele, Bill, por que você acerta tanto nas suas tomadas de decisões? Você tem um sexto sentido? Por que você acerta? E ele começou a falar, mas como assim eu acerto? E aí ele explicou, perguntaram de novo, não, porque eu vejo que enquanto nós erramos mais, você erra menos em certas tomadas de decisões de liderança. E aí ele pensou sobre essa questão e depois ele trouxe e deu ali uma resposta. Ele disse assim, é bem possível que os nossos valores vão conduzindo todas as nossas tomadas de decisões. Por exemplo, irmãos, quanto mais eu caminho sobre certos valores, já vou explicar melhor o que é um valor, na hora que você precisa tomar uma decisão, é instintivo, você toma a decisão. Vamos pegar um exemplo. Para nós, quanto que vale a honestidade? Vamos lá. Para um cristão, quanto que vale a honestidade? Pouco ou muito? É um princípio indiscutível. Indiscutível. Vale muito. Não é isso, mas quanto que vale o nosso testemunho, a nossa índole? Logo, quanto mais eu caminho em cima dessa premissa dos valores, e o que são os valores? São aquelas verdades pelas quais nós tomaremos todas as nossas decisões. Então, por exemplo, como eu falei, a honestidade. Então, como pessoa, a honestidade tem um valor muito grande para um cristão. Como um ministro, a honestidade tem um valor muito mais elevado ainda. Logo, quando a nossa igreja está passando por uma dificuldade financeira, em que nós teremos que pagar um alto preço para preservar o nosso nome, a gente nem pensa, a gente paga o preço. Concorda?
Porque a honestidade diz muito mais para nós, porque ela vai representar não só o nome do pastor, mas o nome daquele colegiado, daquela igreja, ou seja, o testemunho dela. Se ela precisar vender o carro, se ela precisar vender o teclado, para não sujar o nome dela, ela vende, não pensa duas vezes, nem que perca dinheiro. Porque entre ter dinheiro e ter o testemunho, qual que é a tomada de decisão em quem preserva a honestidade? Dinheiro ou a honestidade ou o testemunho? Testemunho. Tá bom. E os neopentecostais, é dinheiro ou testemunho? Money. Money. Entenderam? Por isso que eles são o que são. Porque o que importa para eles é ter. Então, perceba, irmãos, o que é um valor? É isso. É quando você tem como base, como fundamento, aquilo que vai nortear todas as tuas tomadas de decisões. Por isso que o Bill Hybels, quando ele foi perguntado sobre isso, ele chegou à seguinte conclusão, ele falou, não, sabe o que é? É porque os meus valores conduzem a minha tomada de decisão. Então, eu nem penso muito. Por exemplo, ele deu um exemplo muito interessante. Ele tinha um líder que tomava conta de um trabalho, e aquele líder possivelmente desviou recursos, ou a empresa pela qual forneceu os materiais e recebeu o dinheiro não deu o comprovante de pagamento, estava cobrando de novo. Ou seja, o pastor Bill não sabia se de fato aquele pastor, porque ele não tinha como provar. Ele deu dinheiro, o dinheiro foi dado em espécie. O pastor disse que deu dinheiro para a empresa disse que não recebeu. O que o pastor Bill fez nessa situação? Ele pagou duas vezes, não teve nem dúvida. Por quê? Porque era o nome da instituição dele que estava em jogo. Ou seja, honestidade. Estão entendendo, irmãos? Ele poderia punir o pastor? Não, ele ia advertir o pastor, porque muitas vezes, sejamos honestos, irmão, quantas são as vezes na nossa vida que a gente acaba comprando e num descuido nosso, a gente acaba não pegando nota? Quem já fez isso? Ou perdeu a nota? Ou a pessoa disse que ia enviar a nota e não enviou a nota? Mas você pagou em dinheiro e agora é o quê? É assunto de cabra macho, como dizer, é negociação no bigode. E se a pessoa é mal intencionada, pronto. Eu me lembro que, de certa ocasião, eu e o Davi, um membro da nossa igreja, nós montamos um negócio. Certa ocasião, a gente estava conversando sobre um assunto, ele estava muito aborrecido com um ex-sócio dele, que até então, até onde eu sei, não pagou ele, e aí eu falei para ele, por que você não move uma ação? Ele falou, não vai dar nada, pastor, porque eu dei o dinheiro em mãos, é assunto de bigode, é assunto de homem. Então, eu falei, então, filho, vira a página e assume a perda. Vocês entendem que tem vezes na nossa vida que a gente precisa tomar decisões? E o que seria isso, se não os valores? Percebam, a gente vai falar agora sobre planejamento, mas a gente está falando sobre estratégia, a gente vai falar sobre visão, missão, valores, está tudo interligado. Não tem como você desassociar. Mesmo que a gente não foi treinado para isso, é importante que a gente comece a olhar a partir de, tá bom? Talvez vocês nunca pensaram, né, que uma igreja ela tem que ter um planejamento, uma igreja tem que ter uma estratégia, a igreja tem valores. Agora, tudo isso emana da onde? Emana das Escrituras. Emana do toque do Espírito Santo. Por isso que a gente não aplica o que a sociedade faz, mas a gente busca em Deus uma direção, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Ô, pastor, Pode falar. eu não sei se é válido para isso também, mas acredito que até sim é a gente levar em consideração a vocação de cada pessoa também, porque o sucesso de uma administração legal depende do perfil também de cada pessoa, né? Cada pessoa, nós temos perfis diferentes. E é certo que alguns dons redentivos não contribuem para uma boa liderança, né? Então, assim, não é todo mundo que pode, talvez, é o meu modo de pensar,
que pode arcar com essa responsabilidade, porque existem fracassos assim, né, dessas pessoas. Eu mesmo, durante um curso, fiz um teste vocacional, onde a minha liderança foi o percentual que menos apareceu no teste vocacional, sabe? E aí, mas é claro que no curso o professor fez questão de deixar bem claro que não que eu não tinha o dom, mas é que naquele momento eu não estava exercendo liderança nenhuma sobre ninguém, mas outros aspectos assim dos dons redentivos de Deus. E assim, acredito que tem que ter um perfil, né, para que essas coisas tenham êxito também, não é só Eu, contar, né? eu não vou entrar no mérito agora por questão de tempo, Gil. Eu deixo para trabalhar mais essa questão. Esses pontos que hoje a gente vai estar entrando aqui, eu trabalho eles novamente em liderança, quando eu dou o módulo para o bacharel. E aí eu entro um pouco a mais dentro Teologia daquilo que a gente pastoral. chama sobre o desenvolvimento de equipes. Ah, sim. Porque o que acontece? É exatamente, Gil, essa questão da vocação, ela está totalmente ligada ao seu êxito. Por exemplo, Gil, vamos pegar dois exemplos recentes aqui para nós. George Whitefield, ele era um avivalista, um pregador, de uma presença como orador, de uma autoridade, de um homem de Deus, mas ele era o avivalista em essência, ele era uma chama que queimava e todos iam vê-lo queimar diante de Deus. Já Wesley também era uma chama, mas dentro de Wesley ele também tinha o viés o quê? Ser uma pessoa metódica, organizada. Wesley, eu poderia dizer, ele é um administrador em excelência. Whitefield deixa uma obra momentânea, que vai ser lembrado pela perpetuidade, vai marcar gerações, mas ele não deixa um grupo organizado, Ministério de Whitefield. Ele é uma pessoa que tem um peso como uma biografia, como um exemplo, mas ele não deixa uma igreja estruturada. Por quê? Porque não era o dom dele, isso que você está falando. Exatamente. Já Wesley é essa pessoa tão grande quanto Whitefield, no entanto, sobre o dom dele, tinha esse viés totalmente administrativo. Totalmente, você pega, por exemplo, a quantidade de livros que Wesley escreve é muito, 10 vezes, 100 vezes. Hoje você vai nas universidades inglesas, tem um material vasto de Wesley. Wesley ele está em quase todos os setores da existência da Inglaterra. Por quê? Porque tudo que ele fazia, ele escrevia, ele relatava, ele arquivava, ele deixava seus discípulos, ou seja, ele era um administrador por excelência. Então é isso que você falou. Tem vezes, Gil, que você pode, não é que não tem o dom de liderança, ele está, eu diria, ele está adormecido dentro de você. Na hora em que você começar a executar os seus dons, ele vai aflorar. E Gordon MacDonald, que a Maísa inclusive comprou o livro, né, Maísa? Põe em ordem o seu mundo interior, dando uma palestra também de liderança, juntamente com o Bill Hybels. Eu tenho esse material de áudio, eu posso até passar para vocês depois. Ele fala o seguinte, que ele aprendeu na vida dele que muitas vezes você começa o ministério com um dom, na caminhada vai aflorando outro dom, aquele outro dom toma mais projeção e excelência do que o primeiro dom. E quando você vai ver, Deus te agracia um segundo e um terceiro dom. Na realidade, olha que coisa linda, é algo que estava dormente num primeiro momento, mas que no tempo de Deus, ou seja, no Kairos de Deus, no momento exato de Deus, segundo os propósitos de Deus, Deus potencializa. É o caso, por exemplo, de Moody, que começa um trabalho ali de escola bíblica e vai ampliando, vai criando força e se torna
evangelista. Hoje, quando nós lembramos de Moody, destaca-se o professor Moody ou o grande evangelista Moody? O evangelista. Então, quando nós nos entregamos, é aquilo, Deus ele vai reescrevendo a história. E nós, Gil, quando temos essa... Por que eu trabalho bem essa questão do desenvolvimento de equipes no curso de liderança? Porque eu trabalho bastante dentro de um material chamado Rede Ministerial e, ao mesmo tempo, também de um material da FGV, que é chamado DISC, né, que é Talentos para a Vida, que seria mais ou menos a descoberta de dons e talentos e como você enxergar nas pessoas essa multiforme. Então, por exemplo, quando eu muitas vezes estou aqui e falo para vocês que eu não me orgulho porque temos um seminário, porque eu, de fato, eu só estou cumprindo minha missão. Mas também eu não me sinto nem um pouco inferior quando eu me comparo a um evangelista que sai ganhando as pessoas. Porque eu poderia falar, ele ganha vidas, mas eu discipulo as vidas. Ele é fraquinho no discipulado. Não, a missão dele é alcançar. A minha missão é treinar. Logo, eu não tenho inveja dele, eu tenho alegria que ele ganhe muitos e traga para mim. Mas eu também não me sinto inferior. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu papel. Dentro dessa questão do cuidado da igreja, quantas são as vezes, e por que eu estou sendo tão categórico aqui nessas aulas de gestão eclesiástica? Muitas vezes a igreja ela naufraga por causa de gestão eclesiástica. A igreja é boa, os irmãos são piedosos, são crentes, mas são péssimos administradores. E aí a igreja naufraga por causa disso. E aí é fácil a gente apontar o pastor, porque, meus irmãos, o pastor já tem uma demanda medonha sobre eles. Ele tem que preparar bons sermões, ele tem que liderar os departamentos, ele tem que cuidar da administração da igreja, ainda ele tem que levantar recursos. O pastor é quase um super-homem na igreja local. Então, quando o pastor ele tem uma gestão fraca, os irmãos apontam e falam, o pastor não cuida de... Poxa, irmãos, vocês sabem, quem prega semanalmente, vocês sabem disso. Pode ver quantos são os irmãos que começam a pregar na igreja, e no começo eles têm mensagem sobrando. Eles começam a pregar o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês já estão jogando a toalha. Falam, pastor, não aguento mais pregar. Pregar dá muito trabalho, dar aula dá muito trabalho. Então, esse pastor que tem que se concentrar na vida do pastoreio, e a prioridade do pastor é o ensino da palavra, sobra pouca energia para ele administrar. Então, quando ele já não tem um viés administrativo, aí ele sofre muito mais. Aí ele põe 2, 3 irmãos para administrar. Mas são 2, 3 irmãos que têm o quê? A sabedoria do mundo, e não a sabedoria de Deus. Lembra que lemos no primeiro bloco? E aí eles começam a falar, mas está errada a administração da igreja. Aí o pastor, que está tentando pastorear, já tem agora a cobrança dos atribulados lá que cuidam das finanças. Aí o pastor toda hora está vendido, porque ele está tentando cuidar da espiritualidade, mas tem uma porta aberta aqui das finanças. Meus irmãos, vocês não têm noção como isso é difícil. Por isso que a gente tem que ser companheiro do pastor e dos líderes e falar assim, vamos compartilhar aqui, vamos tentar fazer o nosso melhor. E quando notarmos irmãos carnais na gestão de uma igreja, a gente tem que tirar, assim como no ministério. O irmão carnal a gente tem que tirar. Não tem opção, porque o irmão que é carnal, o fruto da carne vai ser gerado no ministério, vai causar divisão. Está entendendo? Parece simples, Gil, mas essa matéria, daqui a alguns anos, quando vocês estiverem no ministério, na prática, vocês vão lembrar, vocês vão reassistir, vocês vão falar assim, ai, meu pai, eu preciso me atentar a isso, eu preciso me atentar àquilo. Agora, vamos lá, deixa eu dar uma palavra de descanso. Não se ponham por peso, que de repente vocês não serão exímios administradores. Vocês serão professores, serão evangelistas. Deixem a administração para quem administra. Só dá um testemunho de um amigo meu. Um amigo meu, pastor piedoso, foi pastorear numa igreja, chegou lá naquela igreja, o pastor enciumado, depois de um período, começou a queimá-lo. Esse pastor entrou em depressão, ficou péssimo, acabou saindo de lá, voltou para a igreja de onde ele se converteu, chegou na igreja onde ele se converteu, a liderança se reuniu, agora ele já tinha uma experiência pastoral integral,
assumiram ele como pastor local. Mas, depois de algum tempo, começaram a boicotar esse mesmo colega. E a primeira coisa que fizeram, cortar o salário dele, simplesmente porque cortaram do nada. Esse amigo já tinha passado por uma trágica experiência algum tempo atrás. Quase entrou em depressão. Agora ele estava numa nova experiência e, de repente, ele viu o salário dele sendo cortado. E quando ele foi falar com o administrador da igreja, ele falou assim, não, as entradas da igreja caiu, eu resolvi cortar. E eu disse para ele, mas você não falou nada com ele? Ele falou, falar o quê, Rai? Ele é administrador da igreja. E aí esse amigo estava a ponto de abandonar o ministério. Nós começamos a orar, buscar a Deus juntos. Passado algum tempo, Deus abriu uma porta de uma outra igreja, numa outra cidade, ele foi para lá e, graças a Deus, Deus reescreveu a história dele. Mas eu lembro o quanto eu fui decisivo na vida dele, do que não abandone. Não abandone por causa de um pastor ciumento que teve ciúmes de você. E não abandone por causa de administradores carnais. Porque quem te separou para a obra é o Senhor. Ele vai cuidar de você. Ele vai abrir portas. Confie e espere. Isso vai ser para a sua vida um crescimento. Agora você está no meio da tempestade, mas a bonança vai vir. E eu lembro como foi importante aqueles meses juntos com ele. Por quê? Porque foram meses em que eu pude só consolar esse amigo. Depois, ele já está lá há uns 4, 5 anos, nessa outra igreja, em outro estado, está feliz, o ministério está próspero. Por quê? Ele só precisava de uma comunidade que o valorizasse sem boicotá-lo. Porque no momento em que cortaram as finanças dele, irmãos, pastor integral, sejamos honestos, de igrejas históricas ou igrejas sérias, já não ganhamos aquilo tudo, ainda corta o salário pela metade, você fica sem saber o que fazer. Eu lembro que esse amigo começou a ter crises porque o seu nome ficou sujo. E aí foi onde eu até orientei ele, eu dei umas direções a ele do que fazer. Graças a Deus, esse irmão não jogou a toalha. Agora eu digo, quantos são aqueles que, por causa de experiências assim, entregam o pastorado? E no momento em que alguém entrega o pastorado, quem vai perder é a igreja. Agora, percebam, são administradores, são gestores. Estão entendendo? Então, tem vezes que o pastor, ele não tem o viés da administração, ele não tem esse embate na administração, ele não gosta e não entende. De fato, ele tem que jogar a toalha sobre isso. Já outros terão um viés sobre essa questão. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Eu sei que saí um pouco do assunto, mas deu para entender? Tranquilo? Deu sim, pastor. Então vamos lá para os nossos slides. Vamos lá, vamos correr agora com eles aqui. Aspectos iniciais sobre o planejamento. Estamos na parte 2, planejamento estratégicos na igreja. Não me... pastor, eu gosto de olhar planejamento estratégico no mundo militar, nas empresas, nas finanças, na arte da guerra. Maravilha! Tudo isso é muito legal, você pode aprender bastante. Algumas coisas você pode aplicar na igreja, mas vamos olhar para a Bíblia, como o nosso livro, como que Deus conduziu o seu povo. E se Deus permitir que a gente use uma coisa aqui, outra colar, não tem problema. Tá bom, meus irmãos? A gente está aberto a aprender. Então, leia para nós, Maísa, por gentileza, planejamento estratégico na igreja. Rapidamente, por favor, filha. Após década de 50 e 60, corporações olham o consumidor, marketing, década de 70, nasce o planejamento estratégico, década de 80, administração estratégica. Origem, professor Igor Ansoff, Estados Unidos da América, necessidade de conviver com alterações do meio ambiente e pensar a longo prazo, artigo com frases. Desde a criação, plano estratégico de Deus em relação à sua criatura. Comunidade cristã primitiva. Jesus estabeleceu 3 objetivos: preparar seus recursos humanos para a missão, proclamar o reino de Deus e ensinar as verdades a respeito de Cristo. Joia. Então, esse assunto, irmãos, ele nasce como ciência e como estratégia, eles vão sendo aperfeiçoados ao longo dos tempos, e hoje, pode ver que hoje você tem cursos superiores voltados
a esse tema, você tem pós-graduações, mas vem cá, a estratégia era uma coisa sempre apreciada pelo povo de Deus ao longo da história? Sempre foi, não foi? Ou seja, não é algo novo que aconteceu agora. Quando a gente olha para Davi, Davi tinha estratégia ou não? Tinha. Ele tinha planejamento ou não? Tinha. Agora, quais eram as estratégias que Davi tinha? Quais eram os planejamentos de Davi? Podem ver que Davi, irmãos, até mesmo sobre essa questão da tecnologia, eu gosto muito de usar essa figura de linguagem. Davi, quando ele vence de Golias, ele vence de Golias com o quê? Qual que era a arma dele? Vamos lá. Qual que era a arma de Davi? Era Uma praticamente funda. É uma funda. É um modelo de estilingue, mas é uma funda. O nome técnico é funda, que é um pedaço de pano com couro amarrado na mão. E o que você joga no oponente? pedra. Pedra. Vamos lá. Davi vence Golias, Davi vai para o exército de Saul, Davi se torna capitão do exército de Saul, Davi se torna general do exército de Saul, Davi se torna um dos principais soldados de Saul. Tá. Davi continuou guerreando com funda? Ah, mas peraí, pastor, ele não venceu de Golias com funda? Foi. Por que ele não continuou só guerreando com funda? Vamos lá. Por que não? O que vocês acham? A guerra exige outras armas, né, pastor? Mas a vitória que Deus deu para Davi foi com funda. Ele não podia dizer assim, esse é o instrumento sagrado. Mas não poderia uma ocasião apenas tornar-se um padrão, tem que seguir as leis, velho. Mas Deus não operou com a funda e com a pedra diante do gigante? Ah, mas ele foi se especializar dentro daquilo que Deus tinha passado para ele, né? Exato. Percebam? A espada de Golias era uma espada de aço. Quem dominava o aço naqueles dias e a tecnologia dos aços? Os filisteus. Quem do exército de Israel tinha espada de aço? Somente Saul e o Jonathan. Davi, quando ele cata aquela espada de Golias, ele não pega para ele consagra para Deus, mas ele estava aberto às novas tecnologias. E é um soldado que se aprimora na arte da espada e da guerra. Em outras palavras, ele não ficou olhando só para o seu próprio umbigo, adorando a sua própria história. Ele deixou com que a vida o ensinasse, que Deus o moldasse por meio da história dele e por meio daquilo que era legítimo. Podem ver que Davi, a única coisa que Deus era contra Davi era quando ele pegava algo em pecado. Fora disso, percebam, então tem coisas na sociedade, dentro do planejamento estratégico, dentro de estratégias, dentro de inovações que a gente pode usufruir e Deus quer que a gente faça isso. Por quê? Porque nós estamos numa interação viva com essa existência. Ou seja, muitas coisas maravilhosas a gente vai aprender com pessoas, muitas vezes, na sociedade. Por exemplo, irmãos, dentro dessa questão do planejamento estratégico, só para vocês terem uma noção, uma ideia, a gente vai ter um homem que é um dos maiores nomes na estratégia, que é Michael Porter. Porter, ele é um professor universitário, um professor, se não me falha a memória, de Harvard, que ele é um dos maiores nomes mundiais sobre a estratégia. E ele, inclusive, tem assim, muitos ensinos voltados a essa questão da estratégia competitiva. Então, muitas vezes, a gente fala assim, não, mas eu não tenho que aprender. Leia Porter. Quer aprender mais sobre estratégia? Leia Michael Porter, as 5 forças de Porter, como ele é chamado. Vai estudar. Com certeza, se você gosta dessa área, se na igreja você tem essa visão de estratégia, se você quer se ajudar a sua igreja local, vai se especializar, nenhum problema. Porque ele vai mostrar coisas muito significativas dentro dessa tomada. Um outro assunto dentro da estratégia
existe um outro termo que nós chamamos em estratégia, que é SWOT. A matriz de SWOT, que a gente, pelo menos eu aprendi como SWOT, que é SWOT. O que seria essa matriz de SWOT? Seria força, oportunidade, fraqueza e ameaça. É o acróstico como FOFA. Podem ver, meus irmãos, que dentro de todo planejamento estratégico, você tem que olhar dentro dessa perspectiva. Aonde está a minha força e aonde estão as minhas oportunidades? Aonde estão as minhas fraquezas e aonde estão as minhas ameaças? Parece bobeira, mas quando a gente consegue mapear isso como pessoa, como família, ou agora como igreja local, a gente dá um pulo imenso. Então, fica aqui algumas dicas para vocês de alguns materiais, porque a igreja primitiva tinha a pessoa de Jesus, teve o auxílio direto e imediato do Espírito Santo, e depois, entre eles tinham toda essa interação. E eles iam aprendendo, sendo conduzidos, e eles iam se potencializando, e a gente vê o quanto eles foram exímios nas suas estratégias, nas suas matrizes, nos seus projetos. Lembrando que podem ver que a igreja primitiva, quando nós fazemos um breve case aqui, qual era a força da igreja primitiva? Quais eram as oportunidades da igreja primitiva? Quais eram as fraquezas da igreja primitiva e as ameaças? Quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue mapear, a gente consegue fazer um planejamento. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui, a gente acabou de ver aqui algumas palavras mostrando um pouco, né, sobre essas questões dos planos estratégicos. Vamos continuar? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo tranquilo? Tá bom? Continua para nós, Maísa, por gentileza. Planejamento estratégico é a atividade de escolha dos caminhos que uma determinada organização, por exemplo, uma igreja, deverá trilhar para que se adquira maior garantia. Ela atingirá no futuro a condição que deseja. Atitude proativa. 4 pontos básicos: escolha de caminhos, maior garantia, menor risco, futuro, diferente do planejamento operacional. Uma condição: atingir objetivos a partir do meio ambiente. Aqui são algumas orientações sobre tanto o planejamento quanto os passos básicos, né? Os pontos básicos. Agora, olha que interessante, irmãos. Por isso que nós não podemos dizer que aquela tem uma melhor escolha, aquela igreja, a outra tem uma péssima escolha. A gente tem que buscar de Deus o que Deus tem para nós, devemos seguir a nossa vocação e, ao mesmo tempo, respeitarmos que cada igreja local e cada denominação tem uma vocação específica. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, irmãos, sobre essa questão de planejamentos e de pontos básicos. Eu admiro muito a Comunidade da Graça, do pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra. Enquanto eu estava dando aula lá na Comunidade da Graça, pelo seminário STBnet, enquanto estava dando aulas, eu dei ali praticamente 1 ano de aula, então eu peguei vários módulos. A minha classe era uma classe praticamente do tamanho da nossa igreja. Tinha por volta de 30 alunos, uma sala enorme, um complexo muito agradável, tinham vários pastores, pessoas assim realmente muito piedosas. E um dia eu lembro que eu estava conversando e eu disse assim: o pastor Carlos Alberto, ele foi eleito como, certa ocasião, ele foi eleito como o presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, do Brasil. Aí eu lembro que eu fiz a pergunta à classe, e aí um dos alunos disse: não, pastor, ele foi, mas ele saiu. Eu falei: ele saiu? Ele falou: saiu. Ele entregou a direção dos pastores, se eu não me engano, era do Estado de São Paulo. Eu não lembro se era do Estado de São Paulo ou se era do Brasil, conselho, né?
Eu falei, você está brincando? Aí ele falou, não, pastor, é sério. Eu falei, mas por quê? Aí um dos líderes, né, diferente do STBnet, lá no STBnet, o seminário, ele recebia alunos de todas as igrejas. E lá na Comunidade da Graça, o seminário não era aberto para todas as igrejas. O seminário era exclusivo aos alunos e obreiros das Comunidades da Graça, tanto da sede quanto das outras regiões. Então, lá naquele lugar, na Comunidade da Graça, tínhamos irmãos da Comunidade da Graça de Guarulhos, de várias regiões da Zona Norte, que iam lá na sede estudar teologia com o nosso seminário. Então, não era aberto, então era uma turma fechada. Se alguém quisesse fazer seminário, eles tinham que ir lá no STBnet, na Barra Funda. Mas era o curso médio de teologia servindo a Comunidade da Graça. O que acontece? Quando eles falaram isso, eu falei, mas por que o Carlos Alberto saiu? Aí eles me contaram, os pastores ali presentes. Foi em classe, irmãos. Falaram assim, não, pastor Rai, sabe o que acontece? É que o Carlos Alberto, quando ele começou a cuidar dos pastores, veio até ele a informação que um dos pastores famosos ali do grupo tinha tido uma queda. E ele, ao saber disso, ele tentou resolver. Falei, mas o que aconteceu? Aí eles explicaram. Não, é porque um dos pastores famosos veio uma mulher e trouxe um bebê. E disse, olha, eu quero dizer que esse bebê é daquele pastorzão. Aí, o pastor Carlos Alberto, com o DNA na mão e etc. e tal, falou, opa, temos um sério problema. Precisamos agora reunir os diretores aqui do Conselho de Pastores, né? E vamos ter que ajudar esse colega. Então, reuniu-se ali os pastores presidentes e o pastor Carlos Alberto falou assim, bom, irmãos, é assim, nosso querido irmão, pastor tal, né, pecou, e agora a gente sabe que esse bebê não foi pelo poder do Espírito Santo, né, foi pela carne, né, e quebra de fidelidade, e, infelizmente, ele continuou fazendo ministério durante esses anos, está fazendo ministério, só que agora veio à tona. Então, Deus está nos dando a oportunidade de cuidarmos dele, tratarmos da família dele. Aí os demais pastores ali do colegiado disseram, não, pastor, não dá para a gente cuidar dele, nem disciplinar ele. Mas aí o pastor Carlos Alberto falou, mas por que não dá? Eu estou contando assim, irmãos, o que eles me passaram. Foi mais ou menos isso, como eu disse, né? Posso estar errando aqui em alguma colocação, tá? Aí o Carlos Alberto, segundo ele disse, como não dá? Não, a agenda desse pastor, por ele ser famoso, já está lotada nos próximos anos. Não tem como cancelar. Ele falou, não, mas nesse caso nós não nos preocupamos com a agenda, nós somos cristãos. Veio uma denúncia, não é somente uma denúncia sem prova, é uma denúncia com prova, com fatos, e agora aqui a gente tem que tratar. E aí os pastores falaram, não, pastor, não dá. Não, o pastor falou, não, tem que dar. Não, pastor, não vai dar. Pastores, a gente tem que chegar num termo aqui. Eu sou o presidente. Eu vejo que a Bíblia é inegociável nesse assunto. A minha indicação é, temos que cuidar desse pastor, vamos cuidar da família deles e vamos tratá-lo. Aí os demais pastores e o colegiado falaram, não, pastor, nós não vamos fazer isso, porque ele é uma pessoa muito famosa, as igrejas vão perder, o reino de Deus vai perder. Ele falou assim, então tá bom. Essa é a decisão? Essa é a decisão. Então tá bom, tá tomado. Aí ele pegou e falou assim, então está aqui a minha carta de demissão. Eu estou entregando o Conselho do Estado de São Paulo, ou do Brasil, não me recordo, e ele disse assim, pastores da Comunidade da Graça, voltemos para a sede. Quando eu vi isso, meus irmãos, eu já admirava esse pastor. E aí, meus irmãos, eu sou apaixonado por ele. Por quê? Meus irmãos, a estratégia de Deus, os planejamentos de Deus, seguem os critérios de Deus. Os critérios do mundo são do mundo.
Fantástico isso, não, irmãos? Pastor desse tem que ser considerado. Pastor desse a gente tem que aprender com eles. Então, fica aqui essas palavras, porque a gente está aqui muitas vezes aprendendo sobre isso e olhando e vendo planejamentos e vendo proatividades, vendo caminhos, vendo não sei o quê, mas tudo isso tem que passar pela peneira, pelo crivo da palavra. Senão nada vale para nós. Para o mundo isso é útil? É útil. Para a política isso é útil? É útil. Para a política você não expõe. Você resolve ali no partido. Para uma empresa, você paga, você negocia. Mas e para a igreja? Para a igreja é pedido de perdão, reparação, disciplina, arrependimento. Sem isso, não tem ministério. Estão entendendo? Joia? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Tá bom? Tranquilo. Vamos prosseguir aqui. Bom, vamos parar a gravação agora, que eu acho que já deu horário, irmãos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Não. Tranquilo? Pastorzão esse pastor aí, hein? Tá louco, meus irmãos, maravilhoso. Pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra é perfeito? Claro que não, meus irmãos. Óbvio que não. Mas é um homem de postura, é um homem de princípios. É um homem que, quando vê algo, ele volta. Meus irmãos, quando eu vi isso na classe dele, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Estou ensinando teologia. Isso daqui já é uma lição das mais lindas que esses homens têm. Claro, olha que humildade. Por que eles não deram teologia, eles mesmos entre eles? Por que eles foram chamar o seminário do Enéas Tonini? Porque o Carlos Alberto tinha o pastor Enéas Tonini como seu grande mentor. Ele era da Comunidade da Graça, mas o Enéas Tonini é uma grande autoridade para ele. Assim como John MacArthur é uma grande autoridade para Carlos Alberto. Então, Carlos Alberto tem a igreja dele, tem o formato dele, eles têm a vida deles. A gente pode concordar ou discordar, mas algumas coisas a gente tem que aprender, irmãos. Porque, irmãos, essa questão da gestão ela é muito importante. E aqui a gente vê zelo. Lembra que eu disse no meu primeiro módulo? Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu posso participar da melhor denominação, mas se os meus valores não são bíblicos ou não são piedosos, nada vale. Eu posso até ser de uma igreja ali que questionável, mas se a minha vida eu sempre vou buscando nas Escrituras, e vou buscando os valores nas Escrituras, e com uma vida de consagração, com certeza deixaremos uma marca maravilhosa. Tá bom? Eu poderia até citar outras coisas, por exemplo, só vou citar rapidamente aqui para a gente encerrar. Há um pastor muito famoso da igreja, da Comunidade da Graça, que certa ocasião caiu em pecado, veio à tona, antes de ir à tona, ele foi, buscou ajuda, disciplinaram ele ficou sem evidência durante anos no ministério, e depois de reparado o casamento, a situação, ele voltou para o ministério e ele está em atuação. Ou seja, eles tratam biblicamente. É uma igreja, a Comunidade da Graça, de visibilidade, é uma igreja de notoriedade. A gente vê que aonde eles vão, eles têm um poder de influência muito grande. Só que eles não priorizam a influência nem o status, eles priorizam as Escrituras. Acabou. E se precisar dar um passo para trás, pedir perdão, deixar o pastor em disciplina, eles deixam, eles não têm medo. Quando eu vi isso, irmãos, eu falei, irmão, vamos embora, vai. Acabou a aula aqui, eu que fui abençoado. Eu quase falei para a turma. Entendeu? Aquela turma, meus irmãos, maravilhoso. Turma maravilhosa. Turma especial. Né? Então, fica aqui essas palavras, tá bom? Vou parar a gravação. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem.